nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bom? Baixa um pouquinho aí, João, por favor. Hoje estou com a missão de compartilhar uma mensagem com vocês. E eu confesso que toda vez que eu compartilho uma mensagem com vocês, eu sempre digo, né, que antes de trazer a mensagem para os meus irmãos, Deus fala comigo. E eu vou ser sincero com vocês. Foi uma pancada. Antes de começar, então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados? 8,3% respondeu sim. O bagulho vai ser louco hoje. O tema da mensagem de hoje, gente, é misericórdia, real ou seletiva? Eu quero que, quando a gente terminar de falar aqui hoje, eu quero que você tenha essa reflexão para saber, à luz das Escrituras, que tipo de misericórdia você tem aplicado. E a gente vai usar um texto base muito famoso de Mateus, que está lá em Mateus 5, 7. Mas antes disso, eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou mostrar o que o dicionário diz sobre definição de misericórdia. A gente vai usar um contextozinho histórico aqui para a gente começar a falar que tipo de misericórdia a gente tem aplicado nas nossas vidas. Se a gente tem aplicado de fato a misericórdia que o Senhor nos ensina através das Sagradas Escrituras. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado através das tuas Escrituras, que é infalível. As tuas Escrituras, ó Deus, não erram. Elas são, Deus, verdade absoluta para as nossas vidas, e não há outro modelo, ó Deus, para seguirmos, a não ser as tuas Sagradas Escrituras, Jesus, para que a gente possa ter uma vida que represente o Senhor, para que a gente de fato possa, ó Deus, dizermos que somos os teus embaixadores. Por isso, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Deus. Não permita, ó Deus, que os corações se endureçam por conta dessa mensagem. Nos traz, ó Deus, discernimento, para que a gente possa entender exatamente o que o Senhor quer comunicar conosco através das tuas Escrituras, Deus. Eu te peço, Pai, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Misericórdia. Qual que é a definição de misericórdia? É um substantivo feminino que diz o seguinte: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência, graça e clemência. Exclamação de alguém que pede que o livrem de castigo, de ato de violência ou da morte. Aí, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, onde Jesus faz o famoso Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, Jesus faz uma lista de grandes ensinamentos. Ele dá ali ensinamentos especiais para o povo daquela época que estava lá no monte, e isso chega até nós hoje, para nos ensinar aquilo que Deus espera de nós e que tipo de características a gente precisa ter para que a gente possa apontar para Jesus. Então, no primeiro capítulo lá de Mateus, no primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, diz o seguinte: o Sermão do Monte. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. E aí, nesses ensinamentos que Mateus narra aqui nesse capítulo 5, Jesus traz ensinamentos que são fundamentais para nós, é base, sabe? E em resumo, eles falam sobre bem-aventuranças, ensino sobre sal e luz, ensino sobre a lei, ensino sobre a ira, ensino sobre adultério,
ensino sobre divórcio, ensino sobre juramentos e votos, ensino sobre vingança e ensino sobre amor pelos inimigos. E aí vocês perdoem o tiozinho aqui, porque eu contei todos os ensinamentos que Jesus deu ali no Sermão do Monte. Então, pode ser que eu tenha errado para mais ou para menos. Aí você usa aí a margem do Ibope, né? Acho que é 7%, é isso? Quantos por cento é para mais ou para menos? Tem uma gordurinha para lá e para cá. Se a lógica que eu usei estiver certa, no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele nos dá 21 ensinamentos para que a gente possa levar uma vida, de fato, que represente a Cristo. E desses 21 ensinamentos, eu vou falar só de um ensinamento. E esse ensinamento arrebentou comigo ontem. Eu fiquei até 3 e lá vai pedrada da madrugada, refletindo sobre esse versículo e sobre a profundidade desse versículo. E aí lá em Mateus 5:7, que é o texto base que eu vou usar aqui hoje para compartilhar essa mensagem com vocês, diz o seguinte: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Jesus está sendo muito claro. Se você for misericordioso, se eu for misericordioso, aí sim nós seremos tratados com misericórdia. Então, isso é um mandamento. Primeiro ponto, é um mandamento. E ele meu Deus, como é que é o nome da palavra? Jesus, esqueci o nome da palavra, mas eu vou usar inegociável. É inegociável. E não dá para ser parcial, ele é imparcial. Essa era a palavra que eu queria usar. Não dá para ser misericordioso com o Fabião, que é um cara que a gente ama de graça, e não ser misericordioso com alguém, por exemplo, que te dá muito trabalho, ou aquela pessoa que, né, é chata, ou aquela pessoa que te apurrinha no trabalho, ou cenários ainda piores. E é exatamente nesse cenário ainda pior que eu vou me basear para falar com você hoje sobre que tipo de misericórdia você tem aplicado na sua vida. Eu costumo dizer também nas minhas mensagens que Deus tem um padrão altíssimo. O padrão de Deus é muito alto. E aí eu vou pegar uma Bíblia que eu não sei de quem que é do Renan. Eu vou pegar a Bíblia do Renan aqui para dizer que o padrão de Deus é altíssimo. Só que para a gente seguir o padrão de Deus, está aqui o modelo. Todas as respostas para que a gente consiga seguir o padrão altíssimo de Deus, estão aqui. É o que eu falo com os jovens, que caminhar com Deus é como fazer uma prova com consulta. Você não precisa nem colar, porque Ele nos dá todas as respostas que a gente precisa. Há pessoas que dizem que a Bíblia não tem todas as respostas, a Bíblia não tem respostas para tudo. Eu acho que isso é uma grande mentira. Para mim, até hoje, não houve nada que a Bíblia não conseguisse me responder. Então, baseado neste livro especial e sagrado, que a gente vai falar um pouquinho sobre misericórdia. E aí, eu começo a falar um pouquinho, eu vou falar sobre 2 fatos bíblicos, que talvez mostrem para mim e para você que nós usamos misericórdia seletiva. Para isso, eu vou contar um resumo bem breve da história de Davi. Todo mundo aqui conhece Davi. Se não toda a história de Davi, conhece pelo menos um pouco de quem foi Davi. Mas o consenso geral é de que Davi é um grande herói bíblico, um grande homem de Deus, uma grande referência na Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, brother, esse cara era top, velho. O cara em altíssima conta com o Senhor. Então, né, Davi ali, um pastor de ovelhas, que foi escolhido e ungido por Deus, era o mais mirradinho ali dos irmãos, né? Samuel, quando vai lá, né, vê um monte de filho bonito, e ele vai olhando só para aqueles caras bonitão, tal. Eu não consigo imaginar muito bem, mas eram uns caras muito bem apessoados. No final, a rapinha do tacho que sobrou ali foi o cara que foi ungido por Deus.
E Deus nos ensina a olhar o coração e não a aparência. E aí, na história de Davi ali, que é o que eu chamo de ascensão e herói, ele demonstra coragem e fé quando derrota Golias. E aí a gente entende ali na história, na narrativa, por que ele venceu Golias. Que ele já tinha uma alma e um espírito de guerreiro, um homem temente a Deus. Ele matou Golias com uma pedra, uma funda. Apesar de que eu não sei se você já viu alguém jogando uma pedra com uma funda? A senhora já viu, né? Eu, quando era criança, certamente eu vou delatar a minha idade, mas eu cheguei a brincar com funda. Brincava com funda e com estilingue. Meu irmão, se o caba for bom de funda e você vê o cara lascando uma pedra com a funda, você fica arrepiado, porque aonde pega, tora. E ele matou o gigante com uma funda. A funda é quase que um estilingue, ao invés de ter a tripa de mico ali, a borracha, o que manda é o seu braço aqui, que a pedra fica certinho aquele corinho do estilingue e você arrebenta para cima a pedra. Acho que tem gente que nem sabe que é um estilingue também, né? Mas tudo bem. Enfim, é coisa de acho que década de 80 para trás, estilingue. Enfim, tudo isso que ele fez foi em nome do Senhor. Ele se tornou o maior rei de Israel. E mais uma vez, um homem segundo o coração de Deus. Davi com fé, essa breve história que eu acabei de falar aqui, está lá em 1 Samuel 16, 7 e 16, 12, 13. Ele enfrentou com fé e venceu o gigante Golias, defendendo a honra de Deus. Está lá em 1 Samuel 17, 45, 50 e 51. Ele reinou sobre Israel e Judá, sendo um líder militar muito bem sucedido, e estabelecendo Jerusalém como capital. 2 Samuel 5, 4 e 5. Só que aí, no meio de tudo isso, tem a queda e pecado de Davi, que é uma história muito conhecida também. Davi comete adultério com Batseba, que era esposa de um de seus soldados, um grande soldado, chamado Urias. Quando a missão e o propósito dele, aquilo que Deus queria que ele fizesse como um homem segundo o coração de Deus, era estar na guerra junto com o seu exército. E o fato dele ter desobedecido o mandamento, a voz do Senhor, fez com que ele olhasse de maneira impura para Batseba. E aí, isso é em 2 Samuel 11, 2, 4. E depois, para encobrir o adultério, ele cometeu um adultério com Batseba, planejou a morte de Urias na frente de batalha. Isso está lá em 2 Samuel 11, 14 e 17. Ele comete um assassinato. E daí, o terceiro ponto vem com arrependimento genuíno. O profeta Natã confronta Davi depois desse pecado que ele comete. E o rei, em profunda humildade, confessa imediatamente o seu erro, o seu pecado, que é o que está lá em 2 Samuel 12, 7 e 13. Ele é confrontado e faz uma confissão. Porque Natã fala sobre um homem que comete um grande pecado, e no final ele fala para Davi, tu és este homem. E aí ele fala, pequei contra o Senhor. Esse arrependimento e quebrantamento de Davi, são registrados numa oração onde ele implora por misericórdia e por um coração puro. O pecado foi perdoado, mas as consequências permanecem na sua casa. É o que está lá em Salmos 51, 1, 10 e 17, que é a oração que também é muito famosa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E aí, mesmo com tudo isso, Davi sempre é tratado por nós como um grande homem de Deus. E isso é uma verdade. Porque o arrependimento genuíno de Davi o leva a receber o favor de Deus novamente. Afinal de contas, a gente tem um Deus que é gracioso, misericordioso. Então, mesmo com esse pecado que é gravíssimo, e eu vou detalhar esse pecado depois, Davi continua com uma imagem de um grande herói, um homem de Deus,
Um homem segundo o coração de Deus. A gente falou aqui sobre ascensão e herói, queda e pecado, arrependimento genuíno de um homem que tem a sua história contada na Bíblia. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Guilherme de Pádua? Alguém aqui já ouviu falar? Beleza. Eu vou contar o mesmo resumo breve da história desse homem. Ascensão e herói. Guilherme de Pádua nasceu em 1969, se muda para o Rio de Janeiro mais ou menos na década de 80, para tentar uma carreira no meio artístico. Antes de conseguir projeção nacional como ator, ele fez vários trabalhos em teatro, até que ele chamou a atenção de alguns diretores de TV. Em 1992, Guilherme de Pádua teve uma oportunidade de interpretar um motorista chamado Bira em uma novela da Globo chamada de Corpo e Alma. Eu me lembro muito bem dessa época, porque em casa existia um ritual lá que a família ficava todo mundo sentado em frente à televisão assistindo novela. Eu detestava, porque em casa só tinha uma televisão e eu queria jogar videogame. Mas eu tinha que assistir, eu não tinha outra alternativa. Então, realmente esse cara, ele virou tipo um galã, né? Um galã de novela. Né? Parecia na revista Capricho, né? Sabe o que é a revista Capricho, Rafa? Sabe? É nada, mano. Revista Capricho era uma revista teen da década de 90, eu acho, 2000, que não presta para nada. Mas mostrava lá esses negócios de novela, gente bonita, não prestava para nada, mas tinha lá e esse cara aparecia em tudo quanto era lugar. No mesmo ano dessa novela, um crime hediondo e brutal, que foi de comoção nacional, aconteceu e, na época, estampou manchetes de jornais, que hoje também é outra coisa que não existe mais, né? Jornal de papel. E o que aconteceu? Uma atriz que também atuava nessa mesma novela, chamada Daniela Pérez, eu acho que era Yasmin, o nome da personagem que ela interpretava, que fazia também um sucesso meteórico na televisão. Ela interpretava um par romântico com Guilherme de Pádua. E foi assim um crime brutal, brutal. Cara, um negócio bizarro. Eu tenho muito vivo isso na minha memória. E uma investigação que foi muito rápida, né, muito bem sucedida. Foi descoberto que Guilherme de Pádua e a sua esposa, Paula Tomás, foram os assassinos de Daniela Pérez. Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão. Sua esposa Paula, que estava grávida na época, foi condenada a 18 anos de prisão, ambos em regime fechado. Depois de 7 anos de prisão, Guilherme de Pádua foi colocado em liberdade condicional. E aqui, a minha intenção não é julgar se merecia ou se não merecia estar em liberdade condicional, até porque não conheço de lei. O fato é, depois de 7 anos dos 19 que foi condenado, saiu em liberdade condicional. Arrependimento genuíno. Ele e a primeira esposa se separaram logo na época do crime, logo quando foram presos, porque cada um contava uma história, cada um atribuía a culpa do assassinato ao outro. Guilherme dizia que era Paula dizia que era Guilherme, e, enfim, eles querendo livrar a própria pele, se separaram nessa época. E aí, depois de ter sido solto em liberdade condicional, ele viveu em total anonimato. Né? Ninguém ouviu falar mais desse cara. E aí, em Minas Gerais, ele voltou para Minas Gerais, sua cidade natal, e ele se casou com uma mulher chamada Juliana Lacerda em 2017. E mantinha um relacionamento até o dia em que faleceu, em 2022. Esse casamento aconteceu na Igreja Batista de Lagoinha, que também é muito conhecida por todos nós, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. No mesmo ano, também ele passou a atuar como pastor da comunidade, né, como informou o pastor Márcio Valadão no vídeo em que relata a sua morte. E aí também circula na internet um vídeo em que ele pede perdão à diretora da novela na época, que era Glória Pérez, mãe da Daniela Pérez, ao ator Raul Gazola, que era o esposo de Daniela Pérez. E nesse vídeo ele se diz arrependido de todo o mal, de toda a tristeza e toda a dor que ele
provocou em tantas pessoas. Guilherme de Pádua morre em 2022 de infarto fulminante. E um outro fato que eu não coloquei aqui mas por que aconteceu esse assassinato? Porque os dois, Guilherme de Pádua e Daniela Pérez, estavam tendo um caso extraconjugal. E na época foi descoberto, inclusive, que Guilherme de Pádua se aproximou dela para conseguir favores na novela, porque era uma novela de projeção nacional, e a mãe era a diretora da novela. Isso foi, esses fatos eles foram apurados na investigação criminal. E aí, eu pergunto para você, qual que é a semelhança entre Davi e Guilherme de Pádua? Quando aconteceu esse crime, em 1992, eu era um pirralho. E a gente ficou com ódio desse cara. Né? Ficou com ódio desse cara. E isso permaneceu durante muitos anos, foi veiculado em mídias da época, muitos anos, e aí quando se abafou, virou uma incógnita. Né? Ninguém sabe qual foi a caminhada de Guilherme de Pádua até se tornar um pastor. O fato é que existe ali talvez uma evidência de que se arrependeu. E aí, qual que é a semelhança entre um e o outro? Eu vou falar um pouquinho para você, primeiro sobre Davi e o pecado que ele comete com Batseba. Ele premedita um crime, porque ele tinha desejo de possuir a esposa de um outro homem. Pecado. Ele cometeu um estupro, porque ele teve relações sexuais sem consentimento com a mulher do soldado que lutava por ele. Batseba só foi com ele porque ele era o rei. Batseba não foi de comum acordo. Batseba não estava apaixonada por ele. Então ele cometeu um estupro, 2 crimes. Ele tentou acobertar o pecado, trazendo o marido de Batseba de volta da guerra, Urias, para ter relações com a sua esposa, porque descobrindo que Batseba estava grávida, para dar a entender que a gravidez era fruto do amor dos dois. Outro pecado, mentira. E aí, o que acontece? Urias era extremamente leal ao rei. E extremamente leal ao seu exército, e ele não aceita ficar em casa enquanto o exército lutava. E ele não fica e volta para a batalha. Então, esse plano se frustrou, e ele não conseguiu encobertar o seu pecado. E aí, o último crime, ele envia Urias novamente para a frente de batalha, só que aí ele manda uma carta para o general do seu exército, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem na Bíblia, e fala para que colocassem Urias na parte mais feroz da batalha, que tivesse a maior chance de que ele morresse em batalha. E foi o que aconteceu. Urias vai para a pior parte do conflito e ele acaba morrendo na batalha. Mais um crime, mais um pecado. Guilherme de Pádua manteve um caso amoroso com uma mulher casada, premedita o assassinato da amante junto com a mulher por ódio, porque a mulher descobriu ou ficou enciumada pelo que estava acontecendo. E aí existe aquela história que eu falei para vocês, que ele se aproximou dela para receber favor, benefício próprio. Ele e a esposa cometem esse assassinato de maneira brutal e cruel. Cara, parece que foram 50 e poucas facadas, um negócio brutal, horrível. E ele ainda participa do funeral, ali dando condolências para a família e, enfim, para simular ali, para mostrar que ele estava também muito triste com tudo o que havia acontecido. E aí eu faço a primeira pergunta para vocês, e depois eu vou dar mais um outro exemplo aqui, para a gente falar sobre que tipo de misericórdia a gente está tendo. Quando a gente olha para Davi, a gente vê toda a sua história, né? Vê toda a sua caminhada, e ele continua sendo um herói para nós. Guilherme de Pádua, não tenho a menor ideia de quem era, nunca vi nem de perto, não tenho nenhum outro fato para expor para vocês a respeito da vida dele, mas o que aparenta é que realmente se arrependeu pelo que fez. E o que é que levou Davi a voltar para o centro da vontade de Deus e a receber perdão da parte de Deus?
arrependimento. E o que levou talvez Guilherme de Pádua a se encontrar com Deus e receber perdão de Deus? O arrependimento. Então, por que quando a gente olha para Davi, a gente olha com um olhar misericordioso? Mas quando a gente olha para Guilherme de Pádua, a gente olha com um olhar de ódio. Afinal de contas, quando eu falo para vocês a respeito do capítulo 5 de Mateus, no versículo 7, o Senhor Jesus, ele é claro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. E aí, ele é imparcial. Ele não diz assim, bem-aventurados os misericordiosos que derramam misericórdia sobre pessoas especiais. Ele não fala isso. É incondicional. A nossa misericórdia deve ser derramada sobre as pessoas, independente do que essa pessoa tenha feito. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, e não quero que você responda. Ouvindo essa história que você acabou de ouvir, sobre duas pessoas que eu e você também não conhecemos, a diferença é que uma, nós temos comprovações e fatos históricos relatados no livro que para nós é verdade absoluta. O outro a gente não tem a menor ideia de quem seja e também não tem a menor ideia de se realmente se arrependeu. Qual é o tipo de misericórdia que você aplica para estes dois casos? Eu fiquei exatamente com essa cara que você está olhando para mim agora. Porque é realmente difícil. E é aí que eu falo para você que o padrão do nosso Deus é altíssimo. E Ele não espera que eu seja misericordioso com o Fabião. O Fábio o Fábio é de graça, é fácil. Amar o Cassiano, velho, é facinho. Você fica 5 minutos com ele, você já ama ele. Amar o Lê é fácil, é só você levar um abraço dele que você já sabe, você já sente o amor. O Herbert, toda vez que a gente se encontra, ver o sorriso, é facinho de amar ele. E aí como é que a gente ama um cara e entrega misericórdia para esse cara como o Guilherme de Pádua? E aí a minha resposta para você, velho, é bem simples. Não tem nenhum segredo. Se você não tem misericórdia, você tem um problema. E esse problema é sério. E se você não resolver esse problema, você vai estar fora da vontade de Deus. Simples assim. Não tem ideia. Não adianta você querer se justificar. Mas eu não sei se o Guilherme de Pádua se converteu. Eu não sei. Não interessa, porque você não é juiz da vida dele. Deus não fala para você... Felizes ou bem-aventurados são os misericordiosos, que quando tiverem uma situação em que a misericórdia precisa ser aplicada, você pode ser o juiz, julgue e se achar, cadê o Renan para me dar um nome técnico? E se achar procedente, entregue misericórdia. Jesus não fala isso para você, nem para mim. Ele não te dá essa autoridade de tentar justificar o seu ódio ou o meu ódio, sendo um juiz da vida de uma pessoa que você nunca nem viu na vida. E isso me arrebentou, velho. Porque eu costumo falar para vocês que eu amo demais. E é muito difícil me colocar numa situação dessa e entregar misericórdia. Porque eu tenho uma filha quase da mesma idade dessa mulher que morreu de maneira brutal. E aí? Como é que a gente exerce a nossa cidadania de Cristo? Você dá um migué e tenta arrumar uma justificativa para não entregar misericórdia para um cara igual o Guilherme de Pádua? Ou você entende a sua cidadania em Cristo e entende que, ainda que seja difícil, Senhor, assim como Davi faz na sua oração, cadê Jesus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não o desprezarás.
ele conseguiu entender, depois do erro gigantesco que ele causou, que Deus precisava criar nele um coração puro novamente. E ontem, quase 4 horas da manhã, eu estava ajoelhado na minha sala, chorando, pedindo para que Deus entregasse esse tipo de misericórdia sobre a minha vida. Porque eu não consegui dar misericórdia fazendo essa mensagem. E eu já falei sobre esse assunto com jovens. Eu tive que pedir algo parecido com isso. Deus, eu não consigo fazer isso. O que eu preciso fazer para conseguir perdoar pessoas nessa condição? Deus, se isso acontecesse com uma pessoa que está perto de mim, eu nem ouso falar minha filha. Se isso acontecesse com uma pessoa que está perto de mim, Deus, eu não ia conseguir entregar essa misericórdia que o Senhor diz no seu sermão. Eu não ia conseguir entregar essa misericórdia que o Senhor entregou para Davi. Cria em mim um coração puro. É um desafio. É um mandamento injustificável. Não adianta você querer falar para mim, você pode tentar falar para mim quantas justificativas você quiser, que nenhuma delas vai me convencer se você disser que não entrega a misericórdia para esse cara, Guilherme de Pádua. E aí eu vou te contar uma outra história que também é muito famosa. Lucas 23, do 33 ao 43, diz o seguinte. Lucas 23, 33 ao 43. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, o pregaram na cruz. A gente está falando de Jesus. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiravam sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Jesus aqui não está pedindo perdão pelos 2 criminosos. Jesus está pedindo perdão por tudo o que já tinham feito por ele. Jesus estava aplicando misericórdia sobre a vida de um cara que pregou a mão dele na madeira. Jesus Cristo estava pedindo misericórdia sobre um cara que pregou os pés dele numa madeira. Jesus estava pedindo misericórdia para um cara que botou uma coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus estava pedindo misericórdia para um cara que açoitou ele com um chicote, que tinha um monte de osso ou ferro na ponta. Não se tem um consenso se eram os pedacinhos de ossos afiados ou se eram pedacinhos de ferro, que retalharam as costas dele inteira. Jesus estava pedindo misericórdia para pessoas que cometeram, que afligiram nele uma dor, que cientificamente os médicos dizem que um ser humano não é capaz de suportar. Jesus Cristo estava pedindo misericórdia pelo seu próprio povo que o condenou. E a mensagem segue. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. E aí, um dos criminosos, de pendurado ao lado dele, zombava. Então, você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E aí a gente costuma dizer que um ladrão inaugurou o paraíso. Eu não sei se você sabe o que significava legalmente, juridicamente, o que era a morte de cruz naquela época. Morte de cruz naquela época era reservada para os piores
tipos de crimes. Era separada para crimes hediondos e de comoção nacional. Latrocínio, roubo seguido de morte, sequestro seguido de morte, estupro. Crimes exatamente iguais ao que Guilherme de Pádua cometeu e que Davi cometeu. Qualquer um desses dois naquela época poderiam ter sido crucificados. E aí Jesus coloca de ponta cabeça a lógica da vida nas nossas cabeças. E aí, mais uma vez, por que nós glorificamos a Deus quando lemos essa passagem de ver um crucificado, um ladrão, um assassino? A gente não sabe o que esses caras cometeram, mas a evidência que diz que era gravíssimo é o tipo de pena que ele recebeu. E eu te dou ainda mais um insumo: o próprio ladrão que recebe o perdão de Cristo e entra no paraíso diz: eu mereço estar pregado nessa madeira. O Senhor não. Por que a gente glorifica, às vezes, de pé dentro das nossas igrejas, quando a gente ouve essa palavra? Glória a Deus! Um ladrão foi perdoado porque se arrependeu e inaugurou o paraíso. Só que a gente não glorifica ao Senhor quando ouve uma história como Guilherme de Pádua. É preciso que a gente, se isso não faz sentido para você, meu irmão, é preciso que a gente reveja os nossos conceitos como cristãos. Porque se isso não faz sentido para você, certamente nós não interpretamos a mesma Bíblia. Eu sabia que ia ser duro. Eu sabia que ia ser duro. Confrontador, extremamente confrontador para mim. Mas a gente tem falado muito pouco sobre isso dentro das nossas comunidades de fé. Fala-se muito pouco sobre arrependimento genuíno. Fala-se muito pouco sobre perdoar. Fala-se muito pouco sobre entregar misericórdia para quem realmente precisa ter misericórdia entregue nas suas vidas. Que entregar misericórdia para quem a gente ama é tão fácil. O difícil mesmo é passar no TCC de Deus. Porque o simulado é facinho. Sabe por quê? Porque a gente acostumou fazer simulado café com leite. A gente acostumou aplicar misericórdia só naquilo que é País das Maravilhas. A gente só aplica misericórdia aqui, dentro de casa, na família, às vezes num amigo, às vezes num amigo um pouquinho mais chato no trabalho. Agora, quando a madeira deita mesmo, a gente não está preparado para entregar misericórdia de verdade. Porque talvez, assim como eu tive que pedir de madrugada para que Deus criasse um coração puro em mim, porque eu achei que eu amava. Eu achei que eu amava. Mas eu fui provado ontem por Deus e eu fui reprovado. Então, você precisa fazer uma autoanálise. Você precisa colocar em perspectiva tudo que você ouviu agora. Você precisa, inclusive, colocar diante de Deus para saber se essa mensagem é de fato dos céus. Você precisa colocar diante de Deus se realmente tudo isso que eu estou falando para você vem de Deus ou se não é só mais um fariseu aqui em cima apontando o dedo para vocês. E aí, se Deus responder para você que sim, que você está errado e você precisa mudar, aí você pode entrar no meu clube dos, como é que o pastor Lucas fala? Pobre, sujo, safado e sem vergonha. Pecador, pobre, sujo, safado e sem vergonha. Eu estou nesse clube. E aí a gente pode fazer um clube do livro, né? A gente pode fazer um clube do livro. Rapaz, eu estou adiantado hoje. Fazer um clube do livro e aplicarmos verdades duras de engolir. Sabe aquele comprimido de amoxicilina de 500 miligramas, que parece um feijão branco, desse tamanho assim, parece
Parece 2 falanges do meu dedo, assim. Sabe quando você toma ele enrosca na garganta, você toma 1,5 litro de água e ele não desce? Então, às vezes Deus nos dá verdades duras de engolir. Sabe espinha de peixe, quando trava na garganta, você come 8 pãozinhos, 3 cuscuz para descer a espinha e ela não desce? Pois é. De vez em quando Deus nos mostra e nos fala verdades duras de engolir. E aí eu digo para você, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem para dizer para nós. E é a mesma misericórdia que foi derramada sobre a vida de Davi, a mesma misericórdia que pode ter sido derramada sobre a vida de Guilherme de Pádua, e a mesma misericórdia que foi derramada sobre a vida do ladrão da cruz, que cometeu um crime hediondo, bárbaro e de comoção nacional, também recai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse Deus, ele é tão maravilhoso, que ele permite que a gente se arrependa de verdade, e aí na hora, é como se ele falasse a mesma coisa que ele falou para o bandido. Vem cá, filho, vem cá, mano, eu vou trazer você de volta para o lugar onde você não deveria ter saído, que te reserva uma vaguinha lá na eternidade junto comigo. Ele sempre vai continuar sendo bom. O mais louco de tudo isso é que ele sempre vai continuar sendo bom. Ainda que eu seja um trapo de imundície, ele continua sendo bom. E foi isso que me deu coragem para trazer essa mensagem para você aqui hoje. Lembrar que Deus é bom o tempo todo. E Ele me deu uma chance nessa madrugada de me arrepender sobre a minha falta de caráter, de não ter misericórdia com as pessoas. E aí eu consegui trazer isso aqui para vocês. Não se sinta acusado, meu irmão, porque essa não foi a minha missão aqui hoje. Afinal de contas, assim como eu disse que nós não podemos sermos os juízes de pessoas como Guilherme de Pádua, eu não tenho a menor autoridade para ser juiz na vida de vocês. A única missão que eu preciso cumprir é, vamos ficar mais perto da Bíblia, o máximo que a gente puder. Vamos agarrar no Senhor o máximo que a gente puder. Para que quando a gente tiver uma prova como essa que a gente está tendo hoje, a gente consiga passar com excelência. Amém? 1,3 pessoas disseram que assim seja. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor.